Oi pessoal, hoje eu vim responder a essa perguntinha aqui, tá? Existe alguma correlação entre o NSPT e o grau de compactação do solo? Antes de responder essa pergunta, eu preciso que vocês saibam o que é correlação. Então lá no ensaio SPT, que é a nossa sondagem de campo, eu vou obter como resultado um perfil de sondagem e nesse perfil de sondagem por metro eu tenho um valor que é chamado de NSPT. A gente consegue obter esses perfis de sondagem com vários tipos de ensaio diferentes. Eu já falei aqui em algum vídeo sobre isso, tá? Mas especificamente no SPT, que é tema da nossa pergunta de hoje. Com esse valor de NSPT, a gente consegue obter outros parâmetros apenas correlacionando e utilizando equações específicas, como por exemplo a equação de Skempton, tá? Então o que é uma correlação? Eu pego um resultado de um SPT e transformo ele em um outro parâmetro. Que parâmetro que pode ser esse? Existem várias correlações, como por exemplo, ângulo de atrito interno do solo, coesão, massa específica desse solo, densidade relativa. Ixi, tem um monte de parâmetros que a gente consegue obter a partir do NSPT. Mas a respeito de compactação, grau de compactação, que é o tema dessa pergunta, a gente consegue falar das areias. Então, quando a gente fala de compacidade, a areia ela tem uma característica de ser entre muito fofa a muito compacta, tá? Quando a gente fala em argila, a gente vai pensar então que essa argila ela tende a ser mole ou rija, tá? Lembra lá de índice de consistência, características de consistência? Quando a gente fala em compacidade, a gente tem que pensar em areias, beleza? Então, para as areias, alguns estudiosos como Skempton, em 1986, sugeriram, né, através de muitos estudos, que a gente consegue comparar aí o NSPT com os índices de compacidade das areias, que está aqui nessa tabelinha aqui do lado. Já em 1967, Terzagh e Peck também sugeriram alguma coisa parecida com isso, beleza? Para as areias. Entre muito fofa a muito compacta. Porém, Gibbs e Rhodes, lá em 1975, eles falaram assim, não faz muito sentido a gente avaliar a compacidade das areias a partir do SPT, porque no SPT a gente não está levando em consideração a altura e a carga relativa a essa altura que está sendo aplicada em determinado ponto. Então, não faz muito sentido, tá? Pensa por aí. Mas por que a gente não consegue obter grau de compactação? Porque grau de compactação a gente vai obter depois de fazer os ensaios laboratoriais, obter a curva de compactação, e aí a gente vai compactar esse solo em campo sabendo quais características a gente quer chegar. A gente sabe qual é o teor de umidade que a gente quer chegar e a gente sabe qual é a massa específica seca máxima que a gente quer obter. Então, para mim, não faz muito sentido a gente ter uma correlação entre grau de compactação, que é uma coisa pós execução do ensaio de campo, e SPT. O SPT geralmente a gente faz na etapa pré-obra, tá? Pra gente investigar o que está sendo feito em campo, tá? Agora, se você quer obter um grau de compactação a partir de um parâmetro de ensaio de campo, eu sugiro que você utilize o DPT, que é a penetração dinâmica, que existem alguns estudos já utilizam esse DPT correlacionando a grau de compactação, ok? Então, essa foi a dica de hoje. Muito obrigada e até o próximo vídeo.